A vacina contra o Covid é a marca da besta? Responderemos a esta pergunta hoje no Dogmático. Não, claro que não. Claro que não é a vacina contra o Covid a marca da besta. Embora pareça bizarro isso, imaginar que alguém pense assim, infelizmente há muitas pessoas que, confusas com aquilo que leem ou que ouvem acerca da Escritura, levantam hipóteses absurdas como essa. Mas o que vem a ser a marca da besta? A gente vai falar um pouquinho disso hoje no Dogmático. Para isso eu quero ler com você o texto de Apocalipse, capítulo 13, a partir do verso 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O texto de Apocalipse vai nos falar, a partir do capítulo 13, sobre duas bestas, uma que emerge do mar, outra que emerge da terra. Quem são essas bestas? A primeira coisa que precisamos falar é que são agentes de Satanás. Satanás, se aproximando então do tempo da volta de Cristo, será solto, virá para perseguir e assolar a igreja e terá os seus agentes, os meios terrenos para causar este mal e este dano, esta perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus. As bestas, então, são estes agentes de Satanás. A besta que emerge do mar representa um governo, algum tipo de autoridade política. Quando nós vemos a descrição lá no capítulo 13, e obviamente hoje eu não vou descrever e falar disso com tantos detalhes, mas apenas comentando rapidamente, no capítulo 13 você vê símbolos ali de animais identificando esta besta que emerge do mar, que são os mesmos animais descritos por Daniel em seu livro. Em Daniel, uma representação dos impérios da época, o Império Babilônico, o Império Persa e o Império Grego. Aqui, no livro de Apocalipse, ainda também uma menção à força do Império Romano, mas claro, apontando para uma realidade futura que nos mostra, pelo menos, que esta besta terá alguma relação de governo, de autoridade, de governo político regendo a nação como agente de Satanás, causando mal contra a igreja. O texto de Apocalipse 13 também nos fala sobre uma besta que emerge da terra. E aí diz que ela seduz os homens, engana os homens. Isso aponta para filosofias, ideologias que validarão este governo. É como se este governo, então, fizesse o mal contra a igreja, fosse um agente de Satanás pervertendo toda a realidade à época, e esta ideologia seria, então, um meio de validação dessas ações, como se esta forma de pensar do mundo da época validasse esse tipo de pensamento, validasse todo tipo de erro e desatino que este governo faria. Quando nós pensamos ainda na besta, podemos falar que é o anticristo. A Escritura vai nos mostrar em Apocalipse, mostrando essas bestas como uma figura do próprio anticristo, principalmente esse trecho final que nós lemos. Então, uma ideia de personificação dessas bestas. A figura do anticristo, que foi descrita primeiramente por Paulo, primeiramente pelo Senhor Jesus, o homem da iniquidade, depois pelo apóstolo Paulo, dando mais detalhes sobre quem seria este, alguém mau que vai perseguir, que vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus e que representa o Senhor aqui na terra. Então, o anticristo é uma personificação da besta. É como se fosse, então, uma figura política que trabalha junto, associado a uma ideologia e que fará mal contra a igreja do Senhor. Ao longo da história, muitos foram colocados assim, muitas figuras foram apontadas como anticristo. Não farei nenhuma especulação aqui nesse momento, não é válido. Aqueles que tentaram fazer, com certeza, erraram, muito embora o apóstolo João, em suas cartas, diz que nós já temos muitos anticristos, então é claro que todos estes que se levantaram em alguma medida, fizeram o mal, perseguiram a igreja, foram apoiados por algum tipo de filosofia e ideologia que fazia e que convencia as pessoas a apoiar estes, é claro que todos esses podem ser tipos de anticristo, já manifestando aí a sua indisposição em relação a Deus e a sua igreja, mas não vou eu querer aqui cravar e dizer que será este ou aquele, fulano ou beltrano,
mesmo porque o texto não nos manda procurar ou saber o nome, mas nos diz para calcular o número. Então, esta é a afirmação do verso de 17, perdão, do verso 18 de Apocalipse 13. É número de homem, então calculem o número. O número 666 faz um contraste com o número da perfeição dentro daqueles símbolos que nós temos em Apocalipse. O número 7 seria, então, o indicativo de algo completo, perfeito, e o número 6, o oposto, aquilo, então, que contrapõe. Se, então, olhamos o 7 como um número perfeito, o 6 representa todo tipo de imperfeição. Repetido 3 vezes, porque isso o eleva em sua forma máxima. Então ele é imperfeito do imperfeito do imperfeito. Ele é ruim, 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 mal, extremamente mal. Então este número não dá para a gente ficar calculando no sentido de querer descobrir o nome de algo ou de alguém, mas é para nos fazer pensar o quão ruim será este homem que perseguirá a igreja do Senhor e trabalhará contra nós. Mas o que vem a ser a sua marca? Porque o texto que lemos fala que será colocada uma marca e sem essa marca ninguém compra, ninguém vende, ninguém trabalha, ninguém tem as coisas quando chegarmos lá adiante no momento da soltura de Satanás. O que é então a marca da besta? A marca em todo o livro de Apocalipse, e não só em Apocalipse, no Novo Testamento é muito visto essa ideia de selo, de marca, ela aponta primeiramente para algo que pertence a alguém, é um símbolo de propriedade, alguém que foi marcado, que foi selado, é propriedade, pertence a outrem. Então, vai pensando um pouquinho para que você não caia nessa de pensar que a vacina vai ser a marca da besta. Então, é um símbolo de propriedade. Olha que contraste interessante quando nós vamos lá em Apocalipse 7, verso 3, e quando nós lemos Apocalipse 13, 16 e 17, que nós já ouvimos. Em Apocalipse 7, 3 nos diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Observe que o texto, lá em Apocalipse, antes do Senhor começar a emitir o seu juízo sobre a terra, ele vai dar uma ordem: não danifiques a terra até que sejam selados, marcados aqueles que são os servos do nosso Deus. Aqui, um selo e uma marca para os servos. Lá no capítulo 13, um selo e uma marca que vai caracterizar os que pertencem a Satanás, os filhos do diabo. Então, são os servos de Deus contra os servos de Satanás, os filhos de Deus contra os filhos do diabo. Mas que selo vem a ser este? E que marca é esta, então? Quando nós lemos o texto de Efésios, capítulo 1, Paulo vai nos dizer que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, vai nos dizer que pensou em nós para o louvor da sua própria glória, para que nós vivêssemos de modo digno, de forma santa, com um comportamento piedoso, e ele nos selou com o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. Olha que interessante. Deus nos escolheu para sermos santos, para evidenciarmos o cristianismo em nossas atitudes, em nossas palavras, e para que isso fosse possível, nós fomos selados, marcados pelo selo do Espírito. Então, quando nós olhamos o contexto maior da Escritura, a ideia destes que foram selados como filhos, como servos do Senhor, são estes que carregam consigo então o Espírito Santo e as marcas que o Santo Espírito produz em nós. A gente pode falar um pouco dessas marcas lendo, por exemplo, Gálatas capítulo 5, onde essas marcas são evidenciadas e descritas como sendo fruto do Espírito. Então, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, esse fruto do Espírito que produz isso em nós, aponta para o nosso pertencimento ao Senhor. Então organiza na sua mente. Deus nos escolheu, nos chamou e nos selou. Para estes que são selados, eles evidenciam a sua propriedade ou quem é o seu dono. Todo cristão marcado, selado pelo Espírito, vai mostrar a quem ele pertence. Nós pertencemos ao Senhor. Carregamos conosco, então, as ações que imitam o nosso Cristo e uma forma de pensar, de se posicionar, que também é coerente com a vida do nosso Mestre. Logo, diante disso, podemos falar então que esta marca da besta nada tem a ver com vacina,
com chip, com tatuagem, com código de barra, com cartão de crédito. Esta marca tem a ver então com ações e pensamentos que indicam que aquela pessoa é propriedade de Satanás, é um servo de Satanás. Agora veja, o texto vai nos dizer que esta marca está na mão e na fronte. Na mão direita porque indica ação. É com as mãos, são com as mãos que nós produzimos e fazemos. Na fronte porque está ali a nossa fé, os nossos pensamentos. Então, quem tem a forma de agir e a forma de pensar destes agentes de Satanás, desta besta, destes que são colocados por Satanás no mundo para perverter, corromper tanto a Escritura como os próprios filhos de Deus, ir contra estes, estes então conseguem, foram marcados, pertencem a Satanás, conseguem viver muito bem neste mundo que temporariamente será governado pelo homem da iniquidade. Aqueles que não têm a marca, obviamente, não conseguem viver assim. A marca, então, é associar-se ao governo e ao pensamento da besta. Agora vamos pensar nisso de forma prática? Pensa aqui comigo, você, professor cristão. Melhor, você, professor de biologia, que é cristão, que professa o criacionismo. Você consegue dar aula tranquilamente, associando a sua fé em Cristo com sua prática da educação? Difícil. Em nossos dias, quase que impossível. Agora imagine isso sendo aplicado a todas as coisas. Dificuldades que cristãos hoje têm, talvez para exercer a medicina, a biologia, toda a área de pesquisa, passarão a encontrar também na hora de comprar, na hora de vender. É como se a nossa forma de pensar fosse tão estranha ao mundo que nós já não fôssemos mais bem-vindos. E olha, isso não está distante de acontecer. Quando nós começamos a manifestar realmente o nosso pensamento, evidenciar o selo de pertencimento de Cristo em nossas vidas, a gente começa a ter problema no trabalho, a gente começa a ter problema na família, as pessoas começam a se afastar de nós. Quando então, no nosso trabalho, alguém nos manda, talvez, colocar um arranjinho de flor em homenagem, sei lá, ao dia do orgulho gay, e você se recusa, então você vai ter dificuldades com isso. Talvez você perca o seu emprego. Quando alguém, então, na sua escola, te manda participar de uma festa A, B, C ou D, talvez um Halloween, uma festa junina, e você se posiciona, não, eu não vou, não é a minha fé, você sofre punição por isso. Agora imagine isso de forma mais extremada, ao ponto de te impedir de comprar, de vender e assim por diante. Chegará a esse ponto, infelizmente. O nosso pensamento será tão distinto daqueles que são os filhos de Satanás, que nós não teremos mais espaço para comprar e vender. Por isso eu quero te chamar à maturidade. Para de ficar pensando que é chip, que é código de barra, que é algum tipo de roupa, que é algum tipo de tatuagem. Isso é besteira. É nós chegarmos a um ponto que o nosso pensamento vai ser tão distinto do pensamento do mundo, que a gente não vai conseguir ir no cinema, porque não terá nada lá que seja coerente ou pelo menos que não seja afrontoso à nossa fé. É nós considerarmos talvez o trabalho e não ter espaço para nós em empresa nenhuma, porque todas elas estão associadas com um pensamento, com uma ideologia e com um governo que é completamente contra o cristianismo. É nós pensarmos em matricularmos os nossos filhos em uma escola e não encontrarmos uma escola sequer onde os nossos princípios e os nossos valores serão respeitados. Quando este dia chegar, estaremos vivendo este contexto do governo de Satanás. E estes que facilmente conseguirão viver neste mundo foram os que foram marcados nas suas ações, na sua fronte, na sua mentalidade com as marcas destes agentes de Satanás. Então, cresçamos e sejamos mais maduros em relação à nossa fé, em relação àquilo que Cristo nos aponta em sua palavra para o futuro que nos espera. Mas e a vacina? Vamos falar da vacina, então. Quero colocar 4 rápidas considerações aqui sobre a vacina. São muitas conversas hoje em dia e até pessoas perguntando, pastor, e aí, toma vacina ou não? Não é para mim que você tem que perguntar. Então vamos às 4 considerações que eu gostaria de fazer sobre a vacina. Ela não é a marca da besta, nós já falamos disso até aqui, mas vamos lá. Nunca nenhuma vacina e nunca nenhuma produção humana será 100%.
100% segura, 100% eficaz. Nunca. Em alguma medida, é como se Deus, por conta do nosso pecado, por conta de nos afastarmos dele, que é um ser perfeito, e por conta de termos o pecado maculando tudo aquilo que nós fazemos, é como se quase que propositalmente o Senhor jamais nos permitisse alcançar o 100% de coisa qualquer. O pecado nos impede, o pecado cria uma barreira. 100% apenas Deus, 100% eficaz, 100% belo, 100% perfeito, é somente o Senhor. Então, nenhuma vacina será 100%, nenhum tipo de produção humana será 100% eficaz ou 100% segura. Segunda consideração que eu gostaria de fazer para você: não se esqueça da graça comum. A Escritura nos ensina algo muito belo. Deus capacita não apenas o justo, Deus capacita o ímpio também, para que ele produza coisas boas. O Senhor é aquele que faz vir o sol sobre justos e injustos, que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, o nosso Deus capacitou também médicos, enfermeiros, biólogos que não são cristãos. Significa dizer, então, que quando nós colocamos em xeque qualquer produção humana na sua totalidade, dizendo é impossível o homem produzir uma vacina, é impossível o homem produzir alguma coisa do qual eu possa me valer e usar, eu estou dizendo o seguinte: é impossível que Deus tenha capacitado alguém para fazer algo para cuidar de mim. Então, cuidado com isso. Existe a graça comum. Deus capacita pessoas para que elas façam coisas boas, para que essas coisas boas nos sirvam e preservem os seus. E isso é uma demonstração de graça e amor do Senhor. Então, minha recomendação para você: sai um pouquinho do Facebook, sai um pouquinho do WhatsApp, para de ver um monte de notícia e informação ou desinformação aqui e ali. Está com dúvida sobre a vacina? Senta com o médico, pergunta para o médico. E tenha a certeza que este pode ter sido capacitado pelo Senhor para poder te orientar muito bem e te dizer o que é melhor a fazer. Então não fica perguntando para o pai, para a mãe, para o pastor, para o amigo, para o vizinho. Pergunte para um médico sobre a vacina. Terceiro, ore para que Deus capacite profissionais da área da saúde. Se nós cremos na graça comum, então, Senhor, abençoe os médicos, abençoe todos esses que estão trabalhando, pesquisando, para que eles sejam poderosamente usados por Ti. E quarto e último, encerrando então o nosso vídeo de hoje, ore para que todo o mal que intentam contra nós, Deus os torne em bem. Nós vemos isto lá em Gênesis capítulo 50. Tudo aquele mal que os irmãos de José fizeram contra ele, Deus tornou em bem. É claro que nós sabemos que os homens são maus. Há interesses da área farmacêutica, há interesses políticos envolvidos, há muitos interesses em muitas coisas, em muitas áreas. Não pensemos que há um campo neutro em todas as áreas, do esporte, da alimentação, da saúde, da moradia, do seguro de carro, do lazer, do entretenimento. Em todas as áreas existem homens mal intencionados trabalhando. Isso é verdade. Mas ore para que todo este mal que estão tentando fazer contra nós, Deus o torne, transforme em bem, como resultado para nos livrar desta enfermidade. Diante disso, resumidamente, não. A vacina não é a marca da besta. A marca da besta é andar e viver como filhos de Satanás neste mundo e procure o médico para se informar corretamente acerca da vacina. Deixe de lado as fake news, deixe de lado um pouquinho os muitos grupos aí das redes sociais e vá conversar com alguém que foi capacitado pelo Senhor para te orientar. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor cuide da nossa nação.